Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Só duas erratas do vídeo anterior a esse. Pesquisei aqui e a dívida pública interna brasileira fechou o ano de 2019 em 4,2 trilhões de reais. E também eu falei dos anos 70, da década de 70, o seriado lá do Batman, mas é dos anos da década anterior, ou seja, da década de 60 do século passado. Então, 1960, que foi aquele seriado. O Brasil passou mais de uma década depois, ou praticamente uma década depois. Mas, enfim. Eu dizia no final daquele vídeo anterior que se nada for feito de efetivo e de prático, por assim dizer, não há nada que obrigue os agentes públicos que estão aí nomeados em seus cargos, e sobretudo os de cargo eletivo, fazerem algo pelo povo. A verdade é essa. Muito pelo contrário. Eu disse anteriormente que a esquerda entrou no modo full rage. Nada que as pessoas já não tenham entendido o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Basta você ter o tic-teco, olhar para a realidade tal como ela se apresenta e imaginar, olha, alguma coisa de errado que não está certo. E realmente, há algo de errado que não está certo. Porque se nós ainda vivêssemos naquilo que se chama de República Federativa do Brasil, não era para estar do jeito que está, mesmo com a desculpa que nós temos, desculpa essa esfarrapada, de saúde pública, que é mentira, não é tudo isso que estão falando, e eu ainda vou mais além até. Suspeito de que não seja nada disso do que estão falando. Que existe vírus, eu não estou falando que não existe. Mas há muita discussão do que vem a ser o Covid-19. Essa é a verdade. Está sendo imposto uma série de situações para nós, todas elas deletérias, todas elas que causam ônus, que causam prejuízo para a população em geral. Exceto para esses tais. Por quê? Porque eles vão se blindar nessa lei. E se eles ainda assim tiver que sofrer um dano, vai ser um dano minúsculo. Porque eles sempre vão estar ganhando muito dinheiro com isso, estão sendo financiados, talvez, por uma série de magnatas mundo afora, entre os quais o que mais dá a cara para bater é o tal do senhor George Soros, que vive entre especulações financeiras e afins de cooptar agentes públicos, sobretudo eletivos nos países, para acabar, solapar com a ordem social que existe nesses países. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, se o brasileiro, de fato, de bem, não fizer algo de efetivo, não há nada no nosso ordenamento jurídico legal que obrigue esses agentes a fazerem algo por nós. Nós não temos um recall eleitoral político, nós não temos. Vamos agora fazer aqui um abaixo assinado, vamos convocar as pessoas para requererem o mandato de determinado político. Por quê? O mandato, uma vez empossado, é do partido. Nem daquele que foi votado é. Numa república, se você tivesse que contar, primeiro que você contaria com uma aristocracia para ajudar. Já começa por aí, e não com uma oligarquia. Mas, supondo que parte da aristocracia se convertesse, degenerasse em oligarquia, como quem determina os rumos da sociedade é a própria sociedade, esse mandato ou esse cargo eletivo jamais seria de um partido ou da estrutura do poder, mas sim seria da própria sociedade, ou seja, é a sociedade quem escolhe o seu representante ou os seus representantes e é ela quem tira os seus representantes. Mas não. O impeachment, ele pode até ter um auxílio popular, mas se não tiver também nada, porque dizem que o impeachment nada mais é do que algo que está
na esfera política. Lógico que precisa de que ilícitos tenham sido cometidos pelo gestor público. Isso é fato. Não dá para ser assim. Mas, por exemplo, um deputado, para ele ser caçado, ele tem que ser caçado pelos pares. O povo pode cercar o Palácio do Planalto, as assembleias legislativas, as câmaras municipais de vereadores. Eles podem cercar e falar, olha, vocês só saem daí quando a cabeça política eleitoreira desse cara for caçada. Se eles não quiserem, não há obrigação nenhuma de fazerem. E como eles ligaram o modo full rage, me diz, se antes já não existia, quando ainda havia uma certa tensão, agora que os caras ligaram o dane-se, para não usar o F, qual é a obrigação que eles têm? Me diz, qual é a obrigação que eles têm? Aí tem o pessoal da intervenção militar, que diz que quer ir para os quartéis, em uníssono, né, uma massa de pessoas indo para esses quartéis, exigindo, ou conclamando, ou solicitando, pedindo, implorando para que os militares venham de a cara, tomem tudo de assalto, por assim dizer, e estabeleçam o fim desse sistema e parará, e depois devolvam para nós. Bom, partindo do princípio que não vai ser exatamente a mesma coisa que foi ali em meados dos anos 60 em diante, né, que os militares de lá não vão ser os mesmos daqui, evidentemente, não estou falando com precisão e exatidão, mas estou falando na mentalidade dos que reinaram lá naquela ditadura, entre aspas, ainda que não seja exatamente a mesma mentalidade. Eu acho interessante que as pessoas que estão atrás de intervenção ainda não entenderam que tem militar patriota. Mas tem militar que não é. Tem gente de alto coturno, de alta patente dentro do militarismo que não é pelo Brasil. Está comprometido com interesses que não são da nação, não são republicanos. Mas esse povo insiste, não, tem que o exército tomar. O problema agora é mais de subversão, não é mais de... Nós não estamos sob ameaça de uma luta armada do ponto de vista como foi lá nos anos 60, 70. É por isso que isso tem que vir da sociedade, não tem que vir dos militares. Os militares, como já se sabe, eles vão ter que atuar num caso de extrema necessidade, aonde estiver para eclodir talvez uma guerra civil. Embora nós já estejamos desarmados, essa é a verdade. Então, guerras, o que de faca? Nós vamos retroceder um século para fazer quase que uma primeira G mundial? É isso? Uma primeira guerra mundial? Naqueles termos, onde, sei lá, uma pistola, um revólver, é isso? O máximo que se tem? Até porque também não existia bomba atômica ou mísseis, essas coisas todas. Então, sabe... alguma coisa de efetivo precisa ser feito. Porque a tendência é que, já que eles estão agora no modo full rage, é que eles piorem cada vez mais. E eu vou dizer mais uma coisa para terminar aqui agora. Mesmo que eles deem uma arrefecida nesse modo full rage, olha, vamos dizer, esse plano Mansueto passe do jeito que está, Jair Bolsonaro vete alguns artigos e eles vão lá e derrubem. Vamos dizer, já que a gente conseguiu parte do que a gente queria, vamos agora liberar o isolamento dos estados e cidades. Vamos fazer isso? Vamos. Mesmo que capengando, quem é que diz que eles não vão poder voltar logo na sequência, se isso acontecer, né? E decretar de novo isolamento, seja por qualquer desculpa que for. Tá entendendo? Isso precisa mudar. E não dá para recorrer à legislação. Não dá para recorrer ao militarismo. O povo vai ter que dar os seus pulos. Vai ter que se virar. E quanto antes, pior. Porque o que está vindo, ou para onde nós estamos indo, o negócio vai ser feio.